Já todas e todos. Eu me vou parar aqui. Uma honra. Eu me vou parar aqui. Estar aqui hoje, ter essa presença ilustre de Divaldo, que eu tenho certeza que vai nos abrilhantar com seus conhecimentos, com sua fala. Eu queria pedir desculpa, né, a você, Divaldo, e a vocês, mas eu não vou poder ficar na mesa porque tem outras questões que a gente precisa estar agilizando, né? Mas aproveitem e queria só dizer o quanto é alegre, feliz e uma honra para a gente de ter você aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. Um abraço fraternal e carinhoso a cada um de vocês, de parte de todos os que conformamos o Centro Espírita Caminho da Redenção. E vamos falar um tema muito interessante, o perdão. Um perdão é um desafio. O mesmo Jesus deixou até o final o perdão para confrontar diretamente. Quando, como último ensinamento, falou que devia Deus perdoar a todos aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. O perdão é um desafio para cada um de nós, porque confronta nossa própria personalidade, nosso temperamento, nosso ego, e permite conhecer se verdadeiramente nós estamos atingindo os ensinos do próprio Jesus, se nós estamos compreendendo a doutrina espírita. O perdão não somente é o perdão é parte de uma lei de caridade. A verdadeira caridade com o próximo é o perdão. Porque quando nós começamos a compreender o perdão, vamos a compreender uma coisa bem básica, que o perdão é um exercício de fé raciocinada. O perdão é um exercício de fé porque não somente é moral, o perdão também é material. Nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso, que o perdão é moral e também é material. Que nós muitas vezes pensamos que morto o animal acaba o veneno. Também fala o Evangelho segundo o Espiritismo. E não é assim. Com a morte, muitas vezes nós continuamos com os mesmos desafios, com os mesmos encontros e desencontros, com aquelas almas que ainda não compreenderam que devem continuar seu caminhar. Portanto, o perdão é um bem que nós podemos fazer moralmente e fisicamente, materialmente. Porque nos leva a acreditar a imortalidade da alma. Quem não consegue perdoar, não acredita na imortalidade da alma. É assim de simples. Quem não perdoa, não acredita na imortalidade da alma. Porque pensa que depois da morte, todos aqueles instintos vão a ficar no olvido. Que aquelas mágoas não vão a confrontar novamente sua própria personalidade. Vai acreditar que com a morte passou todas as coisas. Quando nós começamos a perdoar, realmente começamos a ter uma vivência cristã. E começamos a olhar verdadeiramente a outra pessoa como o verdadeiro próximo. Quando não conseguimos perdoar, ainda nós não nos olhamos a nós mesmos como espíritos dentro de uma caminhada sem fim. Por isso, é muito importante questionar
algumas coisas, para poder compreender somente. Por que eu perdoaria? Muitas vezes as perguntas, no momento exato, de um jeito correto, faz que nossa mente comece a indagar em nossa consciência e permita compreender certas coisas que são importantes. Mas por que eu perdoaria? As primeiras respostas é para encontrar a paz interior. Quando eu sou capaz de perdoar, é muito mais fácil ter paz em nosso coração. Mas não somente para encontrar paz interior, para acalmar nossos sentimentos. Quando nós conseguimos perdoar, podemos acalmar nossos sentimentos. É assim que vemos a um inquieto Simão Pedro, junto com Jesus, falando: quantas vezes tenho que perdoar? Ele fala muitas vezes, 70 vezes 7. E Emmanuel esclarece: 70 vezes 7, uma só vez, para uma coisa? Não, cada vez que faz a mesma bobagem. 70 vezes 7, sempre. Então, quando acontece esse ensino, procurava a paz interior de Pedro. Uma paz interior que ele conseguiria depois, quando ele compreenderia o auto-perdão. Vemos a Pedro negando a Jesus, quando ele firmemente, em toda a coragem que ele tinha, nega por 3 vezes. Aquela mágoa, aquele remorso, aquela carga interior, ele se sentia culpado, mas com o trabalho aprendeu a aceitar-se a si mesmo e aprendeu o auto-perdão. A primeira coisa que nós devemos aprender para perdoar as outras pessoas é o auto-perdão. A gente muitas vezes fica cobrando-se todas as coisas que acontecem, porque queremos fazer o melhor. E simplesmente nossas mentes, às vezes, não estamos preparados para fazer o melhor. E ficamos cobrando-nos em nossa vida. E quando isso acontece, então, ficamos recusando-nos das pessoas que nós mesmos somos. A autoaceitação, o auto-perdão, muitas vezes é muito mais significativo que o perdão das outras pessoas. Porque todos nós fazemos coisas erradas. De menor a maior. Todos nós temos aquela possibilidade de fazer coisas erradas. Todos nós, em algum momento, somos aquele algoz de que fizemos sofrer a outra pessoa. Mas também somos aqueles sofrentes que precisam de consolo. Por isso o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação espírita, nos fala disso, que temos a possibilidade de receber o consolo, mas também de receber o perdão. Porque de um momento transitamos pela vida de um estado a outro. Desse jeito, quando nós começamos a compreender o perdão, acalmamos nossos sentimentos. Porque da pessoa que não perdoa, os sentimentos estão muito revoltados. Vai começar a sentir mais mágoa, mais raiva. E isso vai influenciar a vida, as próprias decisões. Quem tem lembranças do passado e ainda com essas lembranças não consegue perdoar, então é uma pessoa que continua com aquelas mágoas e aquelas tristezas e não se permite atingir o bem-estar do bem amar. Todas as pessoas amam. Está bem, eu acredito que ninguém ama.
Todas as pessoas dizem amar, porque é um reflexo de seus próprios sentimentos, de suas próprias necessidades. Mas o amor não requer que a outra pessoa corresponda. O amor não requer que seja valorizado em quantidade e em profundidade. Mas quem fala de amor e quem pensa amar, profundamente quer ver-se correspondido. Profundamente quer ver-se amado. E busca seu ideal em todas as pessoas e em todas as coisas. E nós ficamos com tristeza quando não é assim. Ficamos decepcionados quando não é assim. E aquilo também fica como uma ferida que é muito difícil perdoar. Quando nós começamos a sair dessa faixa e começamos a perdoar verdadeiramente, vamos olhar a outra pessoa como é. Uma pessoa. Como eu sou uma pessoa. Com as dificuldades que pode ter. Com as dificuldades que eu tenho. E quando começamos a olhar verdadeiramente a essa pessoa, então começamos a amar o que é, não o que nós idealizamos, como quiséssemos que essa pessoa fosse. Nós, nas escolas, lá na Mansão do Caminho, fizemos um experimento com os meninos maiores, de 16 anos. Eu perguntei: quem é sua mãe? Descreva. E um deles se levantou e falou: minha mãe é minha mãe. Digo: sim. Seu pai, quem é seu pai? Disse: meu pai é meu pai. Uma resposta lógica, né? A mamãe é mamãe, papai é papai, não é gente, é mamãe ou é papai. Não é pessoa, é mamãe, é papai. Por que fizemos esse exercício? Porque eles culpavam muito a seus pais por serem perfeitos. Quanto nós nos culpamos a nossos pais porque não foram perfeitos, e como os filhos culpam também a seus pais por não serem perfeitos. Por quê? Esqueceram de que são gente, que são pessoas. Então, papai é papai, mamãe é mamãe. Não são pessoas. Quando fizemos todo aquele exercício, mandamos uma tarefa: perguntar a seus pais quais eram as coisas que eles gostavam, que gostavam de comer, que gostavam de fazer, que música gostavam, para que comecem a conhecer. Porque para perdoar uma pessoa, devemos abrir nossas mentes e nossos corações para começar a conhecer as pessoas. Se nós não começarmos a abrir nossas mãos, nossos corações para começar a conhecer as pessoas, então não vamos a conseguir perdoar, porque sempre vai ser o outro, sempre vai ser o adversário, sempre vai ser o inimigo. Para Jesus não existia aquela dificuldade. Ele já conhecia os corações das pessoas. Então, ele conseguia perdoar facilmente, porque já conhecia. Mas nós precisamos conhecer. A lei de sociedade implica exatamente nisso. O conhecimento que devemos ter uns dos outros. Especialmente em nossos centros espíritas, em nossas casas espíritas. Mientras maior a dificuldade também. Que as pessoas menos se conhecem.
um centro espírita um pouco mais pequeno, dá a possibilidade de conhecer-se, de estreitar esses laços de amizade, de gerar uma verdadeira fraternidade, de conhecer aquelas problemáticas que faz sofrer a outro. E nós começamos a viver evangelicamente, baseados no perdão, baseados no amor. Por isso o perdão é muito importante, muito, muito importante. A lei de caridade é aquela frase final que coroaria toda a doutrina espírita. Fora da caridade não existe salvação. Mas tudo isso implica indulgência, uma profunda indulgência. Compreender as fraquezas que existem em todas as pessoas. Mas temos ainda dificuldade, porque perdoar não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, nós viveríamos em um mundo regenerado mesmo. Não existiriam brigas, não existiriam guerras. As pessoas conviveriam em paz. Mas há uma grande dificuldade em perdoar. E por isso temos que perguntar-nos: que perdoar? Que perdoar? Isso é muito importante, porque nós queremos perdoar de um jeito difícil, quando verdadeiramente deveríamos pensar que é o que deveríamos perdoar. Podemos perdoar os fatos ou podemos perdoar as pessoas? Vocês que acham? Vocês podem falar? Sim. Podem falar. Não sou um orador e eu tampouco considero que existe orador espírita. É uma coisa chata. Para mim, antidoutrinário. Todo espírita é educador. Educador. Diferente. Jesus era educador, Kardec era educador. E os mentores são educadores. Então, perdoamos a pessoa. Se não perdoamos os fatos. Porque há uma coisa importante. A pessoa pode mudar. Os fatos não podem mudar. O que eu fiz de errado, fiz errado. Acabou. Fiz errado. Ninguém pode mudar o que eu fiz errado. Mas amanhã eu posso mudar minha forma de agir no futuro. Isso é muito importante que nós devemos levar em nossa cabeça. Já vamos ir compreendendo um pouco mais profundamente isso. Porque o Evangelho, a codificação espírita, tem as respostas a todos esses problemas. E é maravilhoso. Perdoamos a pessoa, nos fatos. Estamos esclarecidos com isso, né? Sim? Entendemos as fraquezas das pessoas, mas não justificamos os fatos. Se justificamos os fatos, então nós conivimos com o mal que está fazendo a outra pessoa. Compreendemos esta sutileza? Nem tão sutil, é uma coisa. Sim? Nós, se perdoamos a forma de comportamento da pessoa, não estamos fazendo o trabalho de fraternidade que nós deveríamos ter com aquela pessoa. E todos nós, somos administradores
da boa obra de Deus. Então, nosso dever é perdoar a pessoa, mas chamar a atenção amavelmente, com bondade, com caridade, sim, sobre os fatos que estão errados. Por isso, sempre vamos a perdoar a pessoa, mas não os fatos. Podemos compreender as fraquezas da pessoa, mas não conivir com os fatos, com as coisas que fiz. Há um tema belíssimo. Perdão para os criminosos. Acho que é assim, em espanhol é assim, o tema do Evangelho. Eu sei o Evangelho em espanhol, se me dificulta um pouco. Perdão com os criminosos. Sim, um tema do Evangelho. E enfoca também nisso. Nós perdoamos a pessoa pode mudar. Os fatos nunca mudam. Portanto, não podemos retroceder no tempo para que as coisas mudem. Mas como perdoar? Essa dinâmica ainda é muito importante para que nós começamos a compreender. Porque muitas pessoas ainda ficam com muita mágoa. No atendimento fraterno, há muitas pessoas que falam sobre suas mágoas e a falta de perdão. De 10 pessoas que vêm para atendimento fraterno, 8 pessoas vêm porque não conseguem perdoar a outra pessoa. É um monte de pessoas que estão com uma grande dificuldade interior, que estão estragando sua saúde física e mental, porque não conseguem perdoar. A primeira coisa, a primeira dinâmica que recomenda o Evangelho para perdoar é não devolver o mal, não corresponder àquele mal. Isso é mais importante, correspondência. Não corresponder o mal. Não corresponder o mal é uma coisa interessante. Falemos de uma fofoca. Sim? Em nenhuma parte tem fofoca, né? Só em alguns lugares. Aqui não. Sim, lá temos, aqui não. Sim, fofoca. E você se sente atingido com aquela fofoca. Corresponder àquele mal significa que você primeiro se sente afetado, está correspondendo. Está dizendo, é assim mesmo. É assim mesmo, então, já ficou ofendido, porque correspondência, você correspondeu ao mal. Não significa corresponder ao mal somente chegar onde está a outra pessoa e dar uma bofetada. Bater em ela. Não significa corresponder mal com mal. Corresponder bem com bem. É uma coisa ainda mais profunda, que você se sente identificado com aquele mal. Por isso, para perdoar, você primeiro não tem que sentir-se identificado com aquele mal. E se você fica muito ofendido, significa que se sente identificado com aquele mal e que tem que fazer uma mudança interior. Porque aqueles inimigos que confrontam com nossos erros fazem bem. Então, até teria que agradecer a essa pessoa. Corresponder, depois de não sentir-se identificado, significa que você não vai fazer a mesma coisa que essa pessoa fez. Isso mostrou Jesus. Vê a pessoa doente. Sara essa pessoa doente. Diz, vai, mas não peque mais. Corresponda. Corresponda o bem com outro bem. Não peque mais. Não faça alguma coisa errada.
mude sua forma de ser. E isso é muito importante que nós vayamos concebendo em nossa mente. Se alguma coisa me fere, é porque ainda eu estou atingindo esse mal. Me estou apropriando do mal da outra pessoa. E eu tenho que deixar isso fora de mim. A segunda coisa importante para perdoar é não reagir automaticamente. Não reaja automaticamente. Todos nós temos aquele impulso que quando somos ofendidos, quando alguma coisa acontece, reagimos automaticamente. Mientras mais valentão, é melhor. Mientras mais valentão, tem mais recursos. Pedro achava que isso era assim. Pedro era valentão, forte, inteligente, tinha recursos. Sim, era Pedro, o apóstolo. Jesus tomou. Não era um homem tonto. Mas Jesus tampouco era tonto. E Pedro levou, no momento do Calvário, como é que Jesus se lhe passa a tremenda faca que levava Pedro? Jesus permitiu, não se deu conta. O que aconteceu? Jesus sabia, advertiu, mas Pedro levou a espada. Vão aprender a Jesus, Pedro saca a espada, corta a orelha do romano e virou toda uma confusão. Jesus trabalha de um jeito diferente. Sara aquela orelha ferida daquele que estava prendendo. Mas é uma simbologia, é uma metáfora, porque aqueles soldados que prendem a ele são totalmente inconscientes, não sabem realmente o que estão fazendo. Simplesmente estão fazendo seu labor. E nós devemos ter muito cuidado da labor que levamos em nossa vida. Porque nós poderíamos ser pedra de tropeço para outras pessoas. Nós poderíamos ser essa parede infranqueável, onde todas as pessoas se batem e não tem possibilidade de atravessar. Mas também podemos ser as mãos de Jesus, que pode sarar quem foi ferido por outras pessoas ou por outras circunstâncias. Por essa razão, não devemos reagir automaticamente. Devemos educar-nos para que quando aconteça isso, podamos ficar firmes e muitas vezes calados. Porque se precisa mais valor para ficar calado que para reagir. Se precisa muito mais valor. Quando nós reagimos, damos mais médios para ser mais atacados. Quando nós reagimos, todo o poder que nós temos interiormente, entregamos ao outro. Nossa felicidade entregamos a outra pessoa que ofende e ficamos sem nada. E por isso ficamos magoados. Mas se nos calamos, vamos a sentir raiva, vamos a sentir muitos sentimentos, mas vamos a ter a certeza de que não falamos nenhuma coisa errada. Deixamos ao outro descarregar absolutamente tudo. E nos permitimos nós ser diferentes. E quando nós nos permitimos ser diferentes, uma ajuda divina vem para consolar a alma que fica ferida. E uma luz divina vem para aquele que está equivocado nesse momento para ajudar a esclarecer. Porque todos nós precisamos das outras pessoas, mesmo que sejam más, entre aspas, mesmo que sejam más.
Mas para perdoar, necessitamos compreender que as mudanças são contínuas. E que aquela pessoa que vive mal vai enfrentar coisas muito duras em sua vida, muito difíceis, e que em qualquer momento aquela pessoa vai enfrentar algo difícil e que precisará uma mão amiga, alguém caritativo que dê uma orientação. Melhor que nós sejamos sempre essas mãos que se estendem a ser essas mãos que se fecham. Quando nós compreendemos isso, começamos a perdoar. Essa é a dinâmica de perdoar. Aprenderam qual é a dinâmica de perdoar? Sim, vamos repetir. Não corresponder o mal. E se lembra em sua mente que significa não corresponder ao mal. Não sentir atingido, não sentir-se atingido por um mal. Mas também não fazer um mal. Não corresponder. Não reagir automaticamente. E compreender que quem faz mal, vive mal. Então começamos a ver com caridade a outra pessoa. Mas, ainda com tudo isto, nós vamos a ficar insatisfeitos. Porque vamos a pensar que aquela mágoa que sentimos, aquela coisa que fizeram com nós, foi muito difícil. E que nós não merecíamos viver tudo isso. Não quero falar de vidas passadas. Porque, em realidade, não temos a capacidade de olhar as vidas passadas e dizer: você foi ruim, você foi muito bom, você foi rei, rainha. E não tem muita importância nesse contexto. Mas todos fizemos alguma coisa. Uma coisa que nós, quando quisimos voltar para o plano material, falamos com a divindade: eu não sou assim, eu sou melhor. Eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que magoa, eu sou uma pessoa que ama. Então, poderia ir lá, enfrentar uma situação e sair melhor. E nós fizemos todo um planejamento com os mentores espirituais, voltamos e nos encontramos com as dificuldades. Porque todas as dificuldades querem falar que nós escolhemos ser melhor. Você tem muitas dificuldades? Tem. Alguns vão ter maiores dificuldades. Mas se nós temos dificuldades, é porque nós escolhemos ser melhor. Então podemos escolher perdoar. Há que compreender que aquelas experiências são experiências. O que vivenciamos, aquilo que magoou, sim, são experiências que nós devemos aceitar aqueles sentimentos. Muitas pessoas ficam também reprimindo os sentimentos. Se você está bravo por alguma coisa, é normal. Se você está triste, é normal. Se você está alegre, tudo isso é normal. Quando está acontecendo alguma circunstância onde você fica afetado, pode expressar os sentimentos. Primeiro para você, aceitar esses sentimentos. Aceitar essa raiva, essa mágoa, aceitar. Não necessariamente explodir. Vai haver um momento para explodir. Mas aceitar. Quando nós aceitamos a experiência fica no momento que aconteceu. Quando nós não aceitamos a experiência, aquela experiência acompanha a gente ao longo de toda a vida. E não conseguimos superar. E isso é fundamental. Devemos aprender daquele evento, do que aconteceu. Se nós
olhamos o que aconteceu e que fomos afetados, nos magoamos, ficamos tristes, devemos perguntar-nos: eu como colaborei para que isso aconteça? Como eu colaborei para que isso aconteça? Ali, nesse instante, você vai ter uma verdadeira dimensão do que você está fazendo na sua própria vida. Porque as coisas não acontecem por uma mera casualidade. As coisas acontecem porque tem uma causalidade. O que fez para que aconteça? Como eu colaborei para que isso aconteça? Quando eu começo a refletir sobre tudo isso, então começo a compreender minha responsabilidade em tudo isso. Quando eu não aceito que eu tenho alguma responsabilidade, então sempre vou ser a vítima de tudo o que aconteceu. E uma vítima nunca é feliz. Vocês han olhado uma pessoa que seja vítima e feliz? Não, não existe. Não existe. Por isso, tudo o que aconteceu no passado. Como eu trabalhei para que isso aconteça, é uma pergunta que cada um de nós deverá fazer-se. Porque devemos compreender uma coisa muito importante. Existem situações. As situações não definem as pessoas. Os fatos, as próprias decisões, é o que define a cada indivíduo. Nós chegamos a muitas situações em nossa existência. Nós temos muitas situações que vivenciar em nossa vida. Mas nós não somos aquelas situações. Mas se somos aquelas decisões que tomamos dia com dia. O perdão é terapêutico, se nós sabemos compreender. O Evangelho é enfático. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, o perdão que Jesus ensina, é colocar essa venda, esse velo frente aos olhos, para não olhar mais aquele fato errado. O verdadeiro perdão é olhar-se a si mesmo e compreender que nós somos muito melhores, não superiores, que cada dia somos muito melhores e que hoje temos a oportunidade de demonstrar. Se cada vez que você vai enfrentar uma situação difícil, se olhasse a si mesmo como filho de Deus, dizendo: hoje estou melhor que ontem e amanhã vou estar ainda melhor, e hoje tenho a oportunidade de superar esta prova, então com certeza você vai superar a prova. Porque não existe nenhuma coisa que possa prolongar-se mais que o próprio amor. O amor não escasseia, não morre, não se afasta. O amor está presente o tempo todo. Simplesmente nós temos que começar a olhar, não com olhos materiais, com olhos espirituais. Devemos começar a sentir-nos amados, a compreender que temos aquelas cadeiras, mas que boa ideia que foi a pessoa que inventou as cadeiras. Deus deve haver esclarecido aquela pessoa para que invente as cadeiras. Portanto, brinda conforto. E eu me sinto amado. Que boa ideia a pessoa que inventou a acarajé.
Que boa ideia! E eu gosto da acarajé, então, cada vez que eu como acarajé, eu me sinto amado. Por quê? Porque Deus inspirou aquela pessoa para que fizesse isso. Se Deus inspirou absolutamente todas as coisas, então eu tenho a possibilidade de sentir amor, sentir-me amado, dia com dia. E isso é muito importante. Quando nós compreendemos que verdadeiramente, por fatos que não nos podemos esquecer, compreendemos que somos amados, então vamos a poder perdoar desde nosso coração. Então, meus queridos irmãos, os desafios são múltiplos. Nós enfrentamos em nossas vidas muitas coisas, mas temos o asidero da fé, a compreensão e o esclarecimento. Temos as palavras sábias na codificação espírita e miles de livros corretamente mediúnicos feitos. Temos a oportunidade de frequentar esta casa e temos a oportunidade de a convivência com todas as pessoas. Às vezes fácil, às vezes difícil, mas o espírita, além de ser gentil, vai aprender a perdoar, sem conviver com o mal. Quizá tenha alguma pergunta. Antes de terminar, não estão acostumados a perguntas, né? Eu sou acostumado a perguntar. Sempre dizem, não pergunte porque alguém vai levantar e vai perguntar alguma coisa e vai ser um horror. Mas eu sou campeão em responder qualquer horror. O senhor pode falar um pouco sobre a relação da mágoa, do não perdão, com as doenças do corpo físico? Isso é uma pergunta fácil. Isso é muito fácil. Os sentimentos são muito importantes. Quando eu tenho um sentimento de mágoa, uma fixação, e faço uma fixação com uma pessoa, eu não gosto desta pessoa, não gosto desta pessoa, essa pessoa me fica atacando, essa pessoa é meu inimigo, me fica atacando, então começo a fazer uma fixação que não somente leva para a nossa mente, sino que abre janelas para que os outros mentores, os mentores equivocados, não? Que afinal são mentores, que os outros mentores venham e comecem um processo obsessivo. Então, a mágoa cada dia se volta mais forte. Aqueles sentimentos não resolvidos fazem que nós começamos a adoecer e nosso sistema imunológico começa a adoecer. Eu tinha uma paciente que padecia ela de câncer, mas ela desenvolveu o câncer depois de que divorciou e começou o câncer. Ela sentia profunda mágoa de seu marido. Tivemos que fazer um tratamento grande. A quimioterapia foi o complemento da terapia do perdão que ela precisava de fazer. Quando ela perdoou, compreendeu que graças a Deus essa pessoa estava fora de sua vida e que tinha a possibilidade da felicidade, então ela começou a querer viver. Porque antes disso estava tão atrapada na tristeza que não queria viver. Então facilmente se pode, por falta de perdão, adoecer. Primeiro o sistema imunológico. E começa a pessoa a ter crises de gripe, alergias, até que depois enfrenta uma enfermidade séria. Então é muito importante
É muito importante. Sim? Outra pergunta? Quizá? Algum exercício que podemos fazer para, digamos assim, tentar dialogar com aquela pessoa que a gente não... Um exercício para dialogar com aquela pessoa que você tem mágoa. Primeiro, não enfrente a pessoa. E vai fazer um exercício de meditação. Você se senta comodamente, coloca uma cadeira vazia frente a você. É um exercício de Gestalt também. Fechados os olhos, começa a falar com essa cadeira que está vazia, entre aspas, não? Nós mentalizamos aquela pessoa e começamos a falar com tranquilidade. Não brigue. Não brigue, porque se não responde também essa briga. Acontece. Eu tenho feito e é brigado, então também ha acontecido isso. Então, coloca a cadeira, fecha os olhos e começa a falar com tranquilidade, colocando os seus sentimentos. O que faz bem, o que faz mal. Faça isso constantemente. E um momento adequado, as duas pessoas se vão encontrar e vão ter a oportunidade de, materialmente, fisicamente, melhorar toda aquela situação. Mas você pode fazer. Tente. Alguma outra pergunta para finalizar? Estão calados aqui. Sempre me dizem, baiano fala muito. Eu fiquei apavorado. Baiano fala muito. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Meus queridos irmãos, é uma honra estar com todos vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, continue conosco a paz do Senhor. É de relevância o tema que foi abordado, porque a nossa doutrina é uma lição do perdão de Deus à criatura que se equivoca, concedendo-lhe a oportunidade da reencarnação. As doutrinas tradicionais asseveram que Deus é vingador e que normalmente diante do erro ele tem atitudes muito drásticas. O Espiritismo vem e demonstra exatamente o amor. Exatamente o contrário, que Deus é tão bom que não se cansa de nos proporcionar o perdão, dando-nos uma nova oportunidade. Renascer como há pouco instante aqui estava presente. Recomeçar, dizia, não é começar de novo, é ter novas experiências. Então a reencarnação não é uma proposta para repetir a experiência malograda, mas para atuarmos com retidão e repetirmos a experiência de forma acertada. É muito interessante a abordagem que o nosso Juan fez, porque ele nos fala que é indispensável o amor. Somente podemos perdoar quando aprendemos a perdoar-nos, a dar-nos o direito de sermos pessoas frágeis, que nos equivocamos a cada momento. E assim sendo, nós necessitamos do perdão dos outros, do auto-perdão, de nos darmos a oportunidade de repetir a experiência, de não ficarmos martelando contra o nosso erro. E é muito curioso que eu lhes vou contar duas experiências. Uma delas com Chico Xavier. Periodicamente eu visitei durante mais de 50 anos. E sempre aguardava janeiro ou julho, períodos de férias, porque eu trabalhava
ele também tinha suas ocupações. E numa dessas vezes eu estava ao seu lado, acompanhando a fila imensa. E chegou uma pessoa, uma senhora muito atormentada, e disse: Chico, eu quero lhe contar o meu drama. Naquele tempo não havia o divórcio, mas já se falava a respeito dele. A senhora estava muito aflita e disse: estou casada com um homem faz 25 anos. E ele quase diariamente chega embriagado. Eu o amo, mas não há amor que resista. Aguardamos uma pessoa querida e ela chega ébria, agressiva, vulgar. E muitas vezes temos necessidade de banhá-lo, de atendê-lo, porque se encontra num estado deplorável. Em uma análise dos 25 anos, eu tenho a impressão que tivemos problemas dia sim, dia não. Então eu queria lhe perguntar se eu já posso abandoná-lo, porque eu devo ter uma dívida kármica com ele. Então já paguei essa dívida, gostaria de me libertar. E o Chico parou, olhou para ela, como se estivesse concordando. Mas no momento em que ele ia dizer algo, ele ouviu o mentor, Emmanuel, e disse: olha, minha filha, não esquecer que o Evangelho fala perdoar não uma ou duas ou 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. Essa é a minha dúvida, porque eu fiz um cálculo, eu já o perdoei mais de 2.000 vezes, então eu tenho direito. E o Chico disse: pois é. Então Emmanuel falou de quando Jesus disse perdoar 70 vezes, cada vez que a pessoa erre. Ele disse: então não acaba nunca. E o Chico redarguiu: não acaba nunca. O perdão é uma necessidade alimentar. Não podemos deixar de nos alimentar do amor. Ela parou e disse: bem, então eu vou arrastar a minha cruz. E saiu, meio contrariada. Eu ouvi aquilo, ouvimos outras pessoas, a filha era muito grande. E no mês de julho eu voltei a Uberaba. E quando estávamos conversando, eu me lembrei da senhora. Eu disse: Chico, aquele caso do perdão 70 vezes 7, cada vez que o outro erre, ficou na minha mente. Você teve notícias dela? E ele me respondeu: Divaldo, não é que ela voltou? Passaram-se uns 2 ou 3 meses e eu vi na fila uma senhora enlutada. Naquele tempo, quando morria alguém, vestia-se de negro. Era uma prova de sentimento. Hoje não tem mais isso. E eu fiquei preocupado, porque era uma senhora muito simpática, muito triste. E quando ela chegou, eu não reconheci. E ela disse: Chico, lembra-se de mim? E eu gentilmente disse: minha irmã, eu ando muito cansado, a minha vista não está boa. Eu sou aquela senhora que era casada com um homem. Era casada com um homem. E durante 25 anos ele bebeu. E eu vim lhe perguntar se eu fazia bem em abandoná-lo. E você me disse que não, que deveria aguentar. Ele disse: pois Chico, o homem morreu. Morreu. Você veja que coisa. E agora eu estou com uma saudade dele que você não imagina. Chico disse: mas que bom que você aguentou até o fim. Eu disse: mas Deus podia ter deixado um pouco mais, coitado, porque ele era muito ruim, mas quando ele estava bem, era muito bom. E eu vim aqui para saber notícias dele. Como é que ele está no mundo espiritual? Chico olhou-a e perguntou quantos anos ele ingeriu álcool, cachaça. Ele disse: quando estava comigo, 25 anos. Chico disse: então está bebendo lá também. Porque em 2 meses ele não poderia ficar curado. Mas é a questão do amor. Faz muitos anos eu li um livro sobre uma terapeuta do amor. Essa senhora se tornou uma grande terapeuta para nos ensinar como amar. Porque nós temos o sentimento,
mas a vida de luta nos fez reagir. E poucos de nós sabemos agir. Curiosamente, ela narra uma história muito interessante, em que uma funcionária de uma empresa tinha um chefe insuportável. Quando ela chegava cedo, ele dava uma indireta, chegando cedo, né, agradar o patrão. E ela, quando chegava tarde, hoje chegou tarde. E todo dia ela provocava. Mas ela era o melhor possível, uma excelente funcionária. Digitava, naquele tempo datilografava, e ele, quando ia ler, emendava para ela datilografar novamente. E ela já estava a ponto de estourar. Tinha quase 10 anos. E era então um dia em que ele a provocou muito, ela planejou: amanhã eu vou responder a este homem. Ele me tem afligido 10 anos. Eu vou perder o emprego, mas eu vou dar-lhe uma bofetada e vou dizer-lhe muito desaforo. Dessa forma, ele não tem jeito, não pode tirar mais a bofetada da cara. Eu perco o emprego, mas me vinguei. E planejou, ficou até alegre, até riu de contente. Quando chegou no dia seguinte, ela chegou atrasada de propósito, para ele poder dizer qualquer coisa. E ele disse. Ela então teve aquele momento que ia explodir, mas disse: mas vou deixar para amanhã, porque quem esperou 10 anos espera mais um dia. Ao sair da tarde, ela viu no teatro que tinha em cima a propaganda: venha assistir um seminário sobre o perdão. Você não vai perder nada, só vai ganhar. Você paga uma taxa e vem assistir um psicólogo, psicoterapeuta, falar sobre o bem que o perdão causa ao indivíduo. A questão que ele perguntou: se a pessoa não guarda sentimento, como é que faz? Então ela disse: olha que interessante, eu vou lá. Aquele infame amanhã me paga, mas hoje eu vou ver. Foi. E a terapeuta explicou o mal que o ódio faz a nós mesmos, porque nós libertamos toxinas, venenos no sangue. A ira, o ódio, obriga as nossas glândulas suprarrenais a derramarem adrenalina na corrente sanguínea. E a gente tem aquela fúria, é a adrenalina. A gente fica cego, a cabeça perde o sentido. Logo depois, o organismo derrama outra substância chamada cortisol. E a gente tem uma queda, fica frio, dá para tremer. O jogo do equilíbrio orgânico. E a psicoterapeuta explicou muito bem, muito simpática, e ela ficou convencida, mas não podia perdoar aquele homem. Ela teria que deixar o trabalho ou morria de cólera, todo dia se aborrecia. Foi falar com a terapeuta. A terapeuta estava no camarim e ela disse: doutora, eu só queria fazer uma pergunta. A senhora imagine, contou o drama, e eu não aguento mais. O que é que eu devo fazer? Porque eu não consigo, eu odeio, não posso perdoá-lo. A terapeuta disse: mas minha filha, você vai perder o emprego, o ganha-pão, porque ele é perverso? Mas eu não aguento mais. Eu vou lhe ensinar uma técnica. Você vai fazer com ele o que eu ensino como o melhor método para evitar discussões e para não guardar mágoa. Quando você chegar, provoque-o. E ele vai reclamar. Quando ele estiver reclamando, você diz assim: patrão, o que é que o senhor tem aqui na veia? A veia está crescida. Quando o senhor se contraria, a veia está crescida. Eu desejei dizer isso há muito tempo, mas não tive coragem. Mas a coisa está grave, está enorme a veia. Eu tinha um tio que toda vez que ele se contrariava, a veia crescia. Um dia a veia estourou, ele morreu. Mas, e ele vai ficar preocupado, porque uma hora ele vai estourar a veia. Ela disse: mas a senhora acha que vai dar certo? Tenho certeza absoluta. Bom, ela foi. No dia seguinte ela andou arrastando o chinelo, né, arrastando o pé. Não pode haver pior provocação de que alguém possa te arrastar o chinelo. É comigo, é? E começou a discutir com ele. E ele disse assim: a senhora me respeite, porque eu sou seu chefe. Por favor, não se contrarie. Por que não me contrariou? Porque a da artéria está enorme. Não conversa nenhuma, agora é louca dizer que minha artéria.
Eu vou dizer ao senhor que eu tinha um tio igual ao senhor. Toda vez que ele contrariava, a veia subia. Até o dia que estourou, ele morreu. Portanto, se acalma. Ele, pô, nada, sai daqui, louca. Patrão. Aí o homem passou assim a mão como que eu não queria nada. Não tem nada. Ela disse, tem sim, senhor. No dia seguinte, ela passou novamente, pigarreou. Ela provocou. Ele disse, já vem ela com pigarro. Patrão, olha a veia. Olha... Mas qual é a veia? Nada. O senhor vai olhar no espelho. Ele foi. O senhor já se acalmou. A veia desceu. Menos de uma semana, quando ela chegou, e ele implicou, ela disse, patrão, já sei, é o demônio da artéria, né? Você acha que eu estou doendo do coração? Ela disse, pois é que embora o senhor não goste de mim, eu respeito muito, é meu ganha-pão. Disse, pois é, você não sabe a vida que eu tenho. A mulher com a qual eu sou casado. Então, como eu não posso brigar com ela, porque ela é valentona, eu descarrego em você. Porque é sempre assim. Então, ele não pode reagir. A gente tem que agir, conversar. Então, eu não sou um homem feliz. Quem me dera que eu tivesse uma esposa como você, paciente, que me tolera. Você tomaria um cafezinho comigo? Patrão, mas o senhor é homem casado. Não, mas eu posso ter uma funcionária para conversar. Eu posso te fazer este favor. Já mudou o negócio. Tornaram-se excelentes amigos. Então, a funcionária saiu dali maravilhoso. E quando ela entrou, que o patrão disse, hoje chegou tarde. Ela, patrão, eu quero lhe contar. Ó. Então, se alguém aqui tiver algum familiar, use a técnica da veia. Embora seja um caso de humor, foi real. E ela conta dezenas de casos, porque a profissão dela era esta. Mas nós somente nos contrariamos porque nós não gostamos de nós. Qualquer coisa, como disse o Juan, o nosso ego reage. Na hora que nós temos segurança de nós, o mal dos maus não nos faz mal. Porque há muita inveja que leva a brigas, a discussões. Há muito despeito, há muito sentimento inferior. E nós que temos o Evangelho de Jesus, temos o alimento, o vigor, o tônico, que nos dá alegria imensa e nos ajuda a constatar que o outro não é mau, ele está doente. Eu tenho uma vida muito longa, tenho 92 anos e tenho constatado que há mais pessoas infelizes do que perversas. Elas são aparentemente perversas porque não gostam de si mesmas e então estão contra o mundo porque estão contra elas. E é necessário que nós mostremos a beleza do mundo, porque Deus nos deu uma morada celestial. A terra é muito bonita, mesmo aqui nos alagados. Eu morava na rua Machado Monteiro, lá no Caminho de Areia, e dava o fundo exatamente para a Rua Chile. Sabe qual é a Rua Chile? Era a pior rua dos alagados. Era uma ironia contra a Rua Chile, a rua mais chique da cidade. E ali naquele alagado, eu ficava olhando, as pessoas brigavam muito, às vezes eu interferia, eu era jovem, e um dia eu digo assim, meu Deus, com tanta área na cidade do Salvador, por que eu vim morar aqui? Deve ser uma aprovação, porque o odor pútrido do pântano era terrível, mas nós, com uma semana, nos acostumamos e não notávamos mais. E eu estava certo dia ao quintal e pude ver o entardecer sobre a lama. Eu nunca tinha visto. O pôr do sol deitou-se e então sobre a lama escura e negra havia aquele reflexo de ouro. Eu levantei e fui à cerca, porque a Rua Chile passava ali ao lado, né? E era uma escavação enorme, era como que um riacho. E aquelas águas podres estavam brilhando e faiscando com os raios de sol. Eu fiquei deslumbrado, muito deslumbrado, e me comovi até as lágrimas. Eu disse, mas eu nunca valorizei os dons de Deus no pântano. Então eu me lembrei
que há um evangelho chamado apócrifo, que não é verdadeiro, e que Jesus caminhava entre Magdala e Dalmanuta, 2 cidades da Galileia. E na estrada eles viram um cão morto. E os discípulos logo disseram, mas que horror, que odor desagradável, este cão morto. Jesus se aproximou calmamente e disse, venham cá, venham ver que lindos dentes tinha este cão. Quem é feliz sempre vê beleza, onde todo mundo vê desgraça. Eu me lembrei, e naquele momento, eu peguei uma cadeira que nós tínhamos em casa, dessas de plástico, era uma palhinha de plástico. Sentei-me, devia ser mais ou menos 5:30 da tarde. E fiquei olhando os reflexos, o reflexo também no céu. Então entrou um espírito que trazia marcas terríveis. Era um espírito que puxava da perna direita, tinha um bolo de pano velho e sujo no pé, tinha uma imensa ferida na garganta, o nariz era carcomido, uma orelha quase não tinha e a outra era enorme. Ele veio apoiado a um bastão. Eu então disse assim, meu Deus, eu estou orando e me aparece um obsessor. O espírito sorriu, mas era um esgar, os dentes à mostra. Eu fiquei assim assustado e ele me disse, Divaldo, eu não sou um obsessor, eu sou teu irmão. Eu digo, meu Deus, que irmãos que eu tenho, com tanto espírito. Ele disse, eu tenho irmão, meu nome é Jesus Gonçalves. E eu fui ranceniano, eu fui leproso aqui na terra. Eu conheci a história dele na teoria. Eu disse, mas é Jesus Gonçalves? Sou. Olha bem para mim. Eu olhei. E aquilo foi se transformando nos meus olhos. A deformidade, a ferida. E ela foi aparecendo tecido em luz de ouro. Aonde não faltava, onde faltava matéria, foi se compondo, porém numa tela de ouro, uma seda, a orelha, e ele me apareceu jovem. Porém, as marcas da matéria, todas preenchidas pela beleza do tecido de ouro. Ele diz assim, vê bem, aquilo que a lepra devorou, o Pai Celestial me deu de beleza. Nunca te refiras a nada como ruim, porque no lodo medra o lírio, e no pântano as flores são mais alvas e mais perfumadas. Se tu tiveres olhos para ver, tu verás a beleza. Eu venho falar contigo, sou teu irmão, quando eu falei, porque nós somos amigos desde há 450 anos daquela época. E eu quero te dizer que na noite de hoje vai visitar nossa casa uma alma que me é muito querida. E eu quero que tu lhe digas que eu te apareci para dar-lhe um grande abraço. E quero que tu vás visitar o leprosário de Água Claras. Eu disse, visitar o quê? Eu disse, o leprosário, nem pense. Eu nem pronuncio esse nome. Eu era muito jovem, muito ignorante. Tinha muito medo da tradição. Na minha terra não se pronunciava o nome porque pegava pelo nome. Havia uma tradição, quando dizia lepra, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, para não pegar. E claro, eu fui educado nisso. Eu disse, senhor, não me diga esse nome. Ele disse, Divaldo, não seria bom tu ires lá, para que tu não vás para lá? Eu disse, esse senhor mudou completamente com a preposição. Ir lá, ir para lá. Nesta noite, eu conheci uma das pessoas mais nobres da minha vida até aquele momento. Quando eu cheguei à reunião, ali na Barão de Cotegipe, 224, uma sala como essa, eu estava me recordando. Era um pouquinho menor, era mais estreita. Estava uma senhora muito bonita, muito bem penteada. E então ele me apareceu e apontou. E me disse, essa senhora se chama Zaida Pitt. Eu digo, olha, eu estou vendo aqui uma senhora, essa se chama Zaida Pitt. Ela disse, é assim. Eu digo, pois é, eu estou vendo Jesus Gonçalves, me pedindo para lhe dizer quanto a ama e quanto ele é grato. Ela se pôs a chorar. Ela era amiga dele lá no leprosário. Ela era uma dama muito rica,
morava em São Paulo e atendia os leprosos em Pirapitingui, que é uma cidade, na época, só de leprosos, ao lado de Sorocaba, em São Paulo. Ela construiu um pavilhão para leprosos tuberculosos. Construiu outro pavilhão para os chamados rebutalhos humanos, os que tinham as pernas amputadas, os braços amputados. E era uma deusa para os infelizes. Foi assim que nós reatamos, porque era minha conhecida e dele de outras vidas. E então, nessa noite, ele começou a me falar e eu a transmitir. E ele abordou o perdão. Zaira, tu escolheste a tarefa mais difícil, amar os leprosos. Tu estás pedindo perdão a Deus pela tua vida de Fausto, de grandeza. Mas o teu perdão não é apenas um perdão comum. É a reabilitação de ir buscar no lodo da matéria e decomposição aqueles a quem desprezaste na nobreza. Então, este é o maior perdão. Não é apenas perdoar, é fazer o bem a quem nos faz o mal. Aquela doutora a quem me referi dizia uma coisa muito bonita. Nós aprendemos nas religiões que perdoar é esquecer a ofensa. Ela disse que não. Perdoar é não devolver a ofensa. Esquecer é da memória. Nem sempre a gente pode esquecer. Nem consegue. Quanta coisa boa a gente quer lembrar, não lembra. Quanta coisa ruim a gente quer esquecer e não consegue. Então o perdão é mais fácil do que parece. Não devolva a pedrada que recebeu. E com o tempo, ame o apedrejador. A pedrada você sempre vai lembrar. Toda vez que veja o apedrejador, vai lembrar. Mas vai lembrar sem raiva, sem mágoa. Vai lembrar como o pneu que furou. Mas você reconsertou e o carro chegou até lá. Nunca nós necessitamos tanto de perdão como hoje, em nossos lares. Porque a vida está muito intensa, as pessoas estão muito neuróticas, muito depressivas, muito magoadas e descarregam em nós. Tenhamos um pouco de paciência. Quando alguém em casa, uma irmã, o pai, a mãe, numa onda de desespero, o marido, a companheira, olha assim e diga assim, desta vez eu vou te desculpar. E vai acostumar tanto que daí a pouco está amando e desculpando. E a pessoa se reabilita, porque ninguém briga sós. Precisa ter o outro, o opositor. E se não tem o opositor, não existe a briga. Então a mensagem do perdão é muito necessária hoje, para que a vida nos perdoe. Quantos erros diretos ou indiretos, quantas vezes permanecemos numa atitude de capricho. Eu sei que estou errado, mas eu fico. Isso é ilusão, é um orgulho bobo, infantil. Criança que tem isso. Mas não, eu sei que estou errado, então vou corrigir. Os nossos irmãos do caminho material são muitos de nós. Perdoar não é concordar com o erro. É desculpar o que está equivocado. Como o Juan disse muito bem. Nós não podemos apagar o ato, mas podemos compreender quem agiu errado. Não podemos, alguém me dá uma bufetada, não posso mais tirá-la, mas posso compreender que a pessoa estava desequilibrada e fez aquilo sem querer, porque eu já tomei bufetada, assim na cara. Já chegou e me deu uma bufetada. Eu fiquei com a cólera, a ira. Mas você tem que ser psicopata. E depois eu compreendi, a pessoa era realmente psicopata. E não foi a pessoa que me bateu. Foi o inimigo espiritual meu que encontrou desequilibrado, ele não gostou de mim e me bateu. Eu próprio disse, agora eu já sei. Da próxima vez eu colocar um revólver e te mato. Não me matou, porque ele disse, você está morto mesmo, eu vou para aí e vou lhe pegar. Vai ser um pega-pega. Ele terminou rindo, hoje um grande amigo meu. Então aprendamos, primeiro, a nos tolerar, a dar ao outro o direito de ele ser como é e não como eu quero.
porque eu sou como posso e não como eu desejo. Raul Teixeira, o orador, tem uma frase muito bonita, entre outras. Ele diz assim: ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Porque muitos querem e não conseguem perdoar, não conseguem ser simples, não conseguem, sobretudo, servir, porque nós nascemos para servir. A vida é um hino de serviço, e quem não serve para servir, não serve para viver. Muito obrigado pela generosidade. Eu gostaria de dizer que vieram conosco vários irmãos de Cascavel, no estado do Paraná, e também nós temos a alegria imensa de irmãos que vieram do Rio Grande do Sul, de uma cidade encantadora, Santa Cruz do Sul. E o Juan e a sua esposinha, a Mayra, são do Equador. Eles, naturalmente, estão enfrentando o nosso idioma com esta beleza, não é? O nosso Juan só se colocou duas palavrinhas: dificuldade, porque em espanhol é dificuldade, com T. Conosco é com D. Então, caridade com D, caridade com T é caridade. E se expressa em 2 anos somente, sem estar estudando a língua, se expressa muito bem. Nós viemos visitar essa casa e eu também fico muito feliz porque ele deu-me a oportunidade de vir aqui. Nós tínhamos aqui nesta rua, aqui ao lado, no tempo que era o Pântano Só, a Casa de Jesus, onde nós recolhíamos pessoas que achavam na rua e atravessávamos. Para chegar aqui, tinha que atravessar todas as pontes pinguelas de Tábua até aqui. Só depois é que foi entulhado, e é a primeira vez que eu vejo depois que a rua está entulhada e faz aqui a curva para Massaranduba. Então esta área é nossa área. Durante muitos anos nós trabalhamos aqui até chegar na atual igreja de Madre Teresa. Nós fazemos nosso trabalho aqui dentro, naquelas pingueiras, naquelas pontes de madeira. Não sei se vocês chegaram a alcançar, né? Mas ainda tem outras um pouco lá no fundo. Quero agradecer e parabenizar pelo belo edifício. Parabenizar a diretoria por uma instituição muito bela e também pelas presenças espirituais. Eu tive a ocasião de ver, enquanto estavam dando os passes, uma equipe de entidades amigas estavam lá dentro, 4 especiais no trabalho do passe, socorrendo, e também tive a ocasião de ver os mentores da casa trabalhando, falando sobre as sessões doutrinárias que vocês têm, com muito rigor, um rigor kardeciano, com muito cuidado para evitar as superstições que aí estão campeando em toda parte. Não importa que tenhamos muita gente, importa que tenhamos boa gente. Ao invés de quantidade, qualidade. Servir com amor a essa doutrina que vai construir um mundo melhor, de onde o mal vai fugir envergonhado, porque não vai encontrar campo. Então, nossa querida presidente, a auxiliar secretária e todos, a nossa gratidão. Foi com muita alegria que aqui estamos. E parabenizar o nosso amigo pela sua mensagem. Alguns eu conheço, muitos aqui é como um filho. Conheço muito desde criança. Essa é a vantagem de ser velho. Velho não, usado. Portanto, muito obrigado e até breve.